Olá, alunos! Aqui quem fala é o professor Anderson Barreto. Iniciamos agora mais uma aula de História para a turma do sexto ano. Na aula de hoje, a gente vai finalmente começar a Grécia Antiga, né? A gente vai discutir a Grécia pré-homérica e homérica. Bom, sobre a Grécia Antiga, eu espero que, diferente das outras aulas que às vezes vocês não têm nenhuma noção sobre os povos que a gente estudou, né? Os hebreus, os fenícios, os persas, que é normal, eu não vou obrigar vocês a... Eu não vou querer que vocês saibam de povos que vocês não têm muito contato, mas a Grécia Antiga a gente tem algum contato, né? Se a gente não tem um contato, por exemplo, com a cultura deles ou com a história deles, a gente tem contato com algumas coisas que eles deixaram e que a gente hoje tem muito contato, né? Que é a filosofia, né? A filosofia socrática, os Jogos Olímpicos, que acontecem aí todo ano, há 4 anos, e o culto à estética é outra coisa também que os gregos deixaram pra gente, né? Essa valorização do corpo humano, eles começaram isso e a gente até hoje gosta. Bom, mas para falando sobre um pouco mais sobre a história dos gregos, né? A gente tem que falar sobre dois caras, né? Dois poetas e dois historiadores, né? Heródoto e Homero. Homero que criou dois livros, né? A Ilíada e a Odisseia, que basicamente são dois contos, né? Que falam sobre a guerra de Troia, basicamente, e Heródoto, que falou sobre a guerra do Peloponeso, né? Uma batalha que aconteceu entre Atenas e Esparta. Esses dois caras falaram sobre a Grécia Antiga naquela época, quando eles viveram, e tudo que a gente sabe hoje sobre a Grécia Antiga, basicamente a gente deve a esses dois caras que escreveram antes de tudo isso, né, ser chamado de história. Bom, aí sobre a Grécia Antiga a gente vai falar sobre a cultura deles, a história deles, mitologia, importância histórica, né, e o legado que essa história, né, grega deixou para nós como sociedade. Bom, a origem e localização geográfica, a Grécia ela fica no norte do mar Mediterrâneo, certo? A gente tá dando a volta no mar Mediterrâneo. Se vocês perceberem, pegarem o mapinha do mar Mediterrâneo, a gente começou no Egito, lá embaixo, aí a gente subiu, hebreus, persas, fenícios, e agora a gente já está dando a volta, chegando na Grécia, a gente vai passar ainda por Roma, para fechar o círculo. Bom, então eles eles viveram nessa região, né, banhados pelo mar Mediterrâneo, e foram povoados por vários povos, né? Aqueus, jônios, eólios, dóricos. A gente vai ver mais um pouquinho sobre cada um deles depois, né? E eles desenvolveram um forte comércio marítimo por conta do território, né? Assim como os persas, como os fenícios, perdão, eles não tinham um território próprio propício para a agricultura, o terreno era muito acidentado, montanhoso e tal. E aí eles viram aquele marzão bonito, aquele porto natural, e aí o que eles fizeram? Vou fazer um barco. Vamos fazer barco, vamos vender azeite de oliva, que a gente faz de azeitona, e vinho, que a gente faz da uva, que é a única coisa que dá para plantar aqui. A gente vende isso no marzão aí bonito, e aí a gente pega uns peixes, né, no meio do caminho, vai comendo peixe, e aí a gente vai vender isso. Vamos viver disso, vamos ver do comércio. Beleza, fizeram isso e se tornaram os maiores comerciantes da história antiga. Aqui é um exemplo de um marzão da Grécia, né? E como o terreno é acidentado, né? O terreno é montanhoso. As cidades normalmente elas sempre ficam em cima das montanhas. Então não era um lugar bom para plantar. Aí o que eles fizeram? Vamos para o mar. Origem, já agora falando sobre o território grego mesmo, né? Ele é dividido em 3 partes, ou 4. Grécia continental, né, que é a parte do continente. Grécia peninsular, que é chamada de Península ou Peloponeso, né? Quer dizer, é uma península que é chamada, né, a região é chamada de Peloponeso. Mas professor, o que é uma península? É uma ilha, mas essa ilha ela tem uma ligação com a terra. Ela tem uma pontinha de terra que se liga ao continente, então é chamada de península. E Grécia insular são as ilhas do Mar Egeu, né? Que algumas delas eram povoadas, né, por sociedades como a Ilha de Creta, Rhodes, Delos e Quios. Aqui nesse mapa vocês podem ver como é que era essa divisão.
A Grécia continental é a parte verde, a Grécia peninsular a parte rosa. Vocês podem perceber que ela tem uma ligaçãozinha com o continente, né? A Grécia vermelha, a parte vermelha são as ilhas, né, do Mar Egeu, e essa parte laranja são colônias da Grécia, certo? Cidades que eles construíram na região da Ásia Menor, e aí é chamada de Grécia Oriental. A história grega, né, ela é dividida em várias partes e a gente vai ver mais precisamente sobre cada uma delas depois. Período pré-homérico é antes de Homero existir, por isso é chamado de pré-Homero, né? Lembrando, Homero foi o cara que criou a Ilíada e a Odisseia, são 2 livros enormes, mas que contam a Guerra de Troia e um pouco da cultura grega. Período homérico foi quando ele viveu, supostamente, né? E quando ele criou, ou quando aconteceu a Guerra de Troia. Período arcaico foi quando surgiu as cidades-estados, né? As polis gregas, né? Período clássico, quando Atenas e Esparta se rivalizavam, né? Tiveram as suas brigas, como a Guerra de Peloponeso foi uma delas. E o período helênico, né? Foi quando Alexandre o Grande dominou tudo e disse: aqui quem manda sou eu, quem manda sou eu, e quem manda aqui sou eu. Quem não gostar, vai embora. Período pré-homérico, então, já dizendo, é antes de Homero existir. Antes, então, das guerras de Troia. O que é que acontecia na Grécia pré-homérica? Basicamente, a ilha de Creta, né? A sociedade cretense, era aí a região mais rica da Grécia por conta do comércio, né? A ilha de Creta, voltando aqui ao mapa um pouquinho, a ilha de Creta está aqui, ó, né? E aí ela se tornou uma das sociedades mais ricas da Grécia por conta do comércio. E por causa disso, né, a gente estuda hoje a ilha de Creta, né, essa sociedade que existiu, mas não tem muito vestígio sobre ela. A gente sabe que existiam palácios lá, porque existem alguns monumentos que foram deixados, como esse aqui, que a gente julga ser um palácio, né? Quando ele era inteiro, a gente entende que era um palácio. E se tinha um palácio, ele era moradia de um rei. E se tinha um rei, a sociedade então era uma sociedade de uma monarquia, governada por um rei, que viviam do comércio. Basicamente é isso que a gente sabe hoje sobre a sociedade de Creta. Além disso, né, a gente sabe que eles cultuavam a Gaia, né, que é uma deusa grega, né, uma titã, que é a Mãe Terra. No ano de 1400 a.C., né, a gente sabe que os micenas, né, outro povo que morava na região da Grécia, disse assim: olha, esses caras de Creta estão certos, construíram uma cidade, vamos construir uma também. Eles criaram então a cidade micênica, a cidade de Micenas. Começaram a disputar um com o outro. Micenas então destruiu Creta e disse: aqui agora quem manda sou eu. E aí essa união, né, essa ocupação de Micenas sobre a ilha de Creta foi chamada de Reino Creto-Micênico, né, que um dominou o outro. Depois, outros povos vieram também. Isso aí, aqueles caras estão vivendo bem, vamos morar lá, bora! Foram os jônios e os eólios. Vamos morar juntos, vamos morar. Se você é legal, você também é legal, vamos morar juntos, beleza? Só que aí, depois, vieram os dórios, que eram um pouquinho violentos, e eles quebraram tudo. E aí acabou com a sociedade micênica, né, com a sociedade de Creta, e aí o período pré-homérico acabou com os dórios que ocuparam a região também e destruíram tudo. Mas professor, essa história da Grécia não tem nada a ver com nada? Tem sim. Porque se a gente pegar um mito da Grécia Antiga, né, um dos mitos, na verdade, né, que foi a lenda do Minotauro, a gente pode perceber como essa sociedade de Creta, ela se originou, né, e se tornou a sociedade mais rica do período da Grécia Antiga. Se vocês pesquisarem mito, lenda do Minotauro, vocês vão ver uma historinha lá, eu não vou dizer, eu quero que vocês pesquisem, mas que quando vocês perceberem, né, o que acontecia, vocês vão perceber que
ela tem a ver com esse período da sociedade da ilha de Creta. Bom, o período homérico, como o próprio nome já diz, é o período onde Homero viveu, né? Ele criou a Ilíada e a Odisseia, que são 2 livros que contam a Guerra de Troia, né? Basicamente a Ilíada, né? E o que foi a Guerra de Troia? Bom, basicamente foi o seguinte: os reis da Grécia, né, das cidades gregas, se uniram para invadir uma região, uma outra cidade que ficava na Ásia Menor, chamada Troia, que é uma cidade muito rica, poderosa e tal. Eles, bora invadir ali? Bora. Construíram os barcos, né? Lembra dos barcos que eles tinham? Então, construíram os barcos, botaram os soldados dentro dos barcos, levaram até Troia e disseram, vamos destruir a cidade. Vamos invadir, destruir, ocupar, tal, aquela coisa toda. Matar os reis, tal, a população transformar escrava, aquela coisa toda. Roubar suas riquezas, blá, blá, blá. E aí, aconteceu a guerra, né? Supostamente aconteceu a guerra. E aí, os gregos venceram. E como é quem conta essa história? Homero. Ele criou um livro chamado Ilíada, né, que é um livro escrito em versos, é um poema basicamente. E aí ele conta a história dessa guerra, né, a Guerra de Troia. A Odisseia é outra historinha que ele conta a história de um dos reis gregos, né, contando sua volta para casa. Lutou lá em Troia, vou voltar para casa. Demorou um pouquinho a viagem, e aí ele conta essa história para Homero, o rei grego, né, o Odisseu, que é chamado de Ulisses também. O Ulisses conta essa história pro Homero, ele cria outro livro, chamado A Odisseia. E aí, né, quando os aqueus fundaram a cidade de Mecenas, foi nesse período, né, voltando para o slide anterior, foi nesse período que aconteceu a suposta Guerra de Troia. A historiografia atual, ela diz que a Guerra de Troia aconteceu porque Troia é uma cidade muito rica, né, e foi por conta disso, né, para ocupar essa cidade muito rica, que os gregos atacaram. Não por causa de Helena, de Troia, que é outra historinha que acontece, que é contada no livro. Eu vou falar mais sobre a Guerra de Troia na videoaula que a gente vai ter. E aí, só para mostrar, né, os 2 livros de Homero. A Ilíada, que conta a Guerra de Troia, Cavalo de Troia, lembra? Vocês estão lembrando? Cavalo de Troia vem dessa história aí, ó. Presente grego, essas coisas todas. A Odisseia é outro livro de Homero que conta a viagem de Ulisses para casa, que eu vou falar também sobre ela, que é muito interessante para vocês saberem um pouco sobre a mitologia grega. Bom, pessoal, é isso a aula de hoje, falando sobre o período pré-homérico e homérico e sobre a Guerra de Troia. Lembre-se de pesquisar a lenda do Minotauro, é bem legal.